Graça e paz, amados. Aqui é o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC, Escola Bíblica O Caminho. Esta é a série Desenvolvimento Ministerial e eu estou aqui para dar continuidade a essa série com você, justamente para tratar um ponto de virada de ciclo em nossa série. O objetivo da série Desenvolvimento Ministerial é de preparar dirigentes de congregação. Nós sabemos que muitas pessoas que vêm de ministérios muito organizados, igrejas grandes, como por exemplo a Assembleia de Deus, as igrejas batistas e os cunhos e as vertentes dos batistas, tem a sua metodologia, tem a sua teologia, tem as suas escolas teológicas estruturadas e tem os seus métodos de preparação de obreiros. A maioria das pessoas que fazem parte dessas instituições, elas vão procurar a formação teológica indicada e fornecida pela sua própria instituição. Mas em nosso caso aqui na EBOC, a maioria dos nossos alunos, eles até passaram, tiveram referências de alguns ministérios que têm uma certa influência, ou batista ou assembleana, e quando a gente vai para a realidade brasileira, eu acho que 80% das igrejas que nós temos hoje em atividade no Brasil, igrejas evangélicas, ela tem ali algum sinal assembleano ou batista. Mas nem todos, por mais que passaram, não tiveram a oportunidade de obter a capacitação. Eu estava ensinando em um curso voltado para a teológica essa semana e falando sobre a importância, né, do meu pastor, né, na minha formação como obreiro, das situações que eu tive, das experiências, por estar ao lado dele, por ele me colocar diante de situações e me permitir acessar, atuar, decidir, onde várias vezes eu fui questionado, isso aqui, né? Como é que eu faço? Ele às vezes se portava em dúvida, não porque ele não sabia, porque ele queria me dar a chance de atuar. E nem todos tiveram essa capacitação, essa formação. Hoje nós vemos que muitas pessoas que estão à frente de congregação não tiveram a capacitação, a orientação, a instrução eclesiástica correta e devida. Então, nessa série nossa de desenvolvimento ministerial, é para atingir esse aluno que tem o desejo no coração, ou já exerce essa função, e às vezes está ali na congregação e rodeado das circunstâncias, dos desafios, mas não consegue entender o que é que precisa fazer, não consegue identificar aquilo que está faltando. Às vezes passa alguma dificuldade pela ausência da atuação de determinados posicionamentos. Falta, às vezes, qualificar, capacitar, instruir uma pessoa para exercer tal função. Falta, às vezes, reunir a equipe da igreja para buscar a solução em oração para que Deus derrame dons. Situações que eu já tive com alguns dirigentes de congregação e questioná-los sobre e esse ponto, X ponto, Y ponto, isso aqui está fazendo, está sendo feito, como que você enxerga isso daí? E certa feita um dirigente uma vez, ele falou que desconhecia até o próprio assunto. Então, essa série de desenvolvimento ministerial é para trazer a base daquilo que vai ser notório, que vai na prática auxiliar o dirigente de congregação naquilo que ele precisa fazer, naquilo que ele precisa ser e como ele organizar, como ele se portar. Lógico que existem vários posicionamentos, que existem várias visões, cada ministério tem o seu posicionamento, porém, eu não quero aqui, né, sendo bem direto com você, eu não quero aqui buscar uma pessoa que é um dirigente de uma igreja de Assembleia de Deus, que é dirigente de uma presbiteriana, que é um dirigente de uma igreja batista. Não cabe a mim, eu acho que a gente não teria nem a possibilidade de alcançar um aluno de uma instituição como essa, porque ele já tem os projetos deles. Então, as pessoas que vêm para nós geralmente são pessoas de igrejas independentes, de igrejas que não fazem parte de convenções, de igrejas onde não há
o processo de cobertura espiritual, muitos pastores que não têm alguém que possa estar conduzindo eles, que possa estar orientando eles. É algo forte, né? É algo muito impactante, né? Nós sabemos que todos nós, seja cristãos, obreiros ou pastores, nós somos de um único só rebanho, que é o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no rebanho de Cristo, ninguém fica desamparado. Mas nós precisamos do apoio humano. Eu, como ministro, eu preciso do apoio de outra pessoa que me oriente, que me conduza, que me ouça, que me dê um feedback. Então, a realidade hoje é que existe muitos ministros sem pastores, muitos pastores que não têm pastor, que não tem a figura do pastor humano, do homem para estar lhe auxiliando, alguém mais experiente, alguém mais vivido, alguém que já passou por aquela situação, alguém que já passou pelas oscilações, que já passou crise, que já passou escândalo no ministério, que já teve baixa financeira, que já ficou devendo aluguel, que já teve conflito no relacionamento, que já teve problema de lidar com a equipe, que já teve problema com o pessoal da música. Então, são poucas pessoas dentro da estrutura hoje que nós temos como base que tem um determinado suporte. Então, a minha intenção aqui é de ser esse suporte para essas pessoas, ser esse suporte para esses alunos, conseguir servir como um espelho, assim, ó, mostrar como se fosse um espelho aqui, ó. O que ativa a razão igreja é isso aqui. O que ativa a função igreja é isso aqui. O que você precisa fazer é isso aqui. Ó, tenha atenção com esse ponto. Ó, levante pessoas. Ó, treine obreiros, treine diáconos, treine presbíteros. Ó, atenção com a intercessão. Ó, o Ministério de Louvor e Adoração tem que ir por esse caminho. Então, o objetivo dessa série de desenvolvimento ministerial é esse, né? E nós começamos muito bem com os 5 ministérios, falando sobre as razões que ativam a função igreja. Então é muito importante, se você não viu esses vídeos ainda, corre lá na playlist, né? Tem uma playlist dedicada lá para desenvolvimento ministerial, que já tem vários vídeos sobre os 5 ministérios. A gente tem ministérios que foram divididos em 3 partes, quase 1 hora de conteúdo, tratando detalhe por detalhe sobre essa questão, né, dos 5 ministérios. E hoje eu quero iniciar com vocês esse novo ciclo, onde nós falaremos sobre a questão dos departamentos e da hierarquia da igreja. Eu vou transformar aqui para que você veja com melhor clareza qual é a nossa proposta, né? No canto esquerdo aqui você vai ver que destaca a questão dos departamentos e nós temos aqui, né, os principais departamentos. Fabrício, tá na Bíblia isso aí? Tá na Bíblia dizendo, por exemplo, que eu tenho que ter um departamento, que eu tenho que ter um departamento de intercessão, por exemplo, né? Ah, tá na Bíblia dizendo que eu tenho que ter um departamento de mídia. Não tá, não tá. Agora, desde Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor nos entregou, né? Gênesis vai dizer que o Senhor nos entregou a terra para que a gente possa cultivar, para que a gente possa cuidar e tratar. Então, assim, a maioria dos recursos administrativos a gente não vai encontrar referência na Bíblia, né? E se a gente for partir para esse ponto, a gente não vai utilizar essas ferramentas. Porém, baseado no princípio de que Deus nos concedeu, nos deu autonomia para que a gente possa cuidar, para que a gente possa administrar, então aí sim eu tenho evidência para isso. Mas por que, né, dividir essa questão do departamento? É uma forma de organizar, é uma forma de otimizar, é uma forma de definir atribuições, de dividir o trabalho, de equilibrar cargas, né, de desenvolver pessoas especializadas, né? Então, nessa sequência de série, nós vamos falar sobre as funções de departamento, né? O que é um departamento, como estruturar esse departamento, né? Como deixar bem clara a definição de suas funções, das suas atribuições, qual é o perfil das pessoas que precisam atuar nesses departamentos. Alguns deles, né, em algumas igrejas, por exemplo, há pessoas que chamam assim secretaria, né? Tem gente que fala assim, a secretaria de intercessão, a secretaria de mídia, né? Então, assim,
Não importa. Hoje a gente vê também que essa questão do estrangeirismo, o pessoal tudo quer botar um nome de nome inglês, bota um monte de sigla. Então, assim, ó, não importa, né? Qual seja a nomenclatura, se você vai usar setor, departamento, secretaria, se você vai usar um termo em inglês, né? Não importa. O que importa é que você entenda que a igreja ela precisa estar organizada, as pessoas precisam estar instruídas, entendendo o seu papel, sua função, para que a gente possa, né, servir uns aos outros, para que a gente possa buscar comunhão com Deus com eficiência, com distribuição de carga, para que a gente não tenha ministros aí com síndrome de burnout, né? E a gente possa ter prazer nas coisas que a gente venha fazer, né? Então, assim, por mais que na Bíblia não tenha evidência dessas questões dos departamentos, nós temos, né, as evidências de textos bíblicos sobre a importância do exercício da função em determinados departamentos. Por exemplo, é um conceito nosso, baseado naquilo que Deus falou, no caso de intercessão, de orar pelo outro. A gente tem evidência no Antigo Testamento, né? A Bíblia diz que Deus procura, né? Procura aqueles que querem se colocar na brecha. Nós temos evidências históricas de grandes homens de Deus que impactaram sua geração, que foram propulsores de avivamento e que eram homens de intensa oração e que tinha pessoas orando por ele. Então, muito daquilo que a gente pode estar dividindo nos departamentos pode estar relacionado à cultura cristã e não precisamente à especificação bíblica. Então, nós entendemos o princípio da oração, da intercessão, da igreja estar reunida, né? Se a gente for olhar a fundo, o ideal é que todas as pessoas sejam intercessores da igreja, mas a gente sabe que nem todos têm um perfil para isso. Então é importante a gente destacar aqueles que Deus levanta, que Deus desperta para fazer essa atividade. Então, organizar, colocar uma liderança, uma vice-liderança, definir uma sistemática, uma rotina, uma atribuição. Quem sabe, de repente, se você tem um espaço físico adequado, você conseguir direcionar um local, né, específico para isso, né? Eu estou falando, né, na questão da intercessão. Seria uma maravilha se as igrejas pudessem ter uma salinha ali da intercessão, né, onde pudesse ter um painel ali de oração com os pedidos de oração. Então, é muito importante que a igreja seja uma igreja que ora, seja uma igreja intercessora. Então, organizar e destacar isso através de um departamento, né? Então, nós vamos falar sobre louvor e adoração, sobre assistência social, né? A questão do assistencialismo. Vamos falar sobre mídias e redes sociais, que é uma coisa muito atual, né? O porquê ter as redes sociais na igreja ativa, qual o objetivo, qual o intuito, a questão do ministério infantil, né? O orientar e ensinar as crianças, a questão dos jovens e adolescentes, o porquê destacar a tratativa a jovens e adolescentes, casais, homens e mulheres, né? A importância do ensino bíblico estruturado na igreja, em estrutura de escola mesmo, né? A questão da atribuição da secretaria, questões de documentação, registro de pessoas, cadastramento de pessoas, documento de pessoas. A gente está vendo aí a lei modificando, né? Atualizando. As igrejas precisam hoje, por exemplo, quem trata com as questões do Ministério Infantil da igreja tem que ter antecedentes criminais. Então, a secretaria da igreja tem que estar cada vez mais ativa, né, nesses assuntos. Outro ponto também é a questão da tesouraria, a importância, né, da gestão da tesouraria como departamento da igreja, e também as questões de hierarquia, né? Vocês estão vendo aí o diagrama, destacando ali a função do apóstolo, bispo, pastor, evangelista, presbítero e o diácono. Então, o nosso objetivo, o nosso foco não é de destacar quem está acima de quem, mas a importância do papel de cada um, né? Fabrício, mas na Bíblia não está dizendo que tem que ungir apóstolo, né? A Bíblia também não está dizendo que é para ungir pastor, né? Se a gente for olhar pelo relato bíblico, o cargo, né, baseado no Novo Testamento, daquilo que a gente precisa ter na igreja, é só o diácono e o presbítero, né? Então, nós vamos falar muito sobre isso, né? Sobre a importância dos cargos, a gente entender que o reino de Deus não trata essas questões da hierarquia para destacar quem está acima do outro, quem tem mais poder sobre o outro, mas é a importância de entender o papel, a função daquele cargo e exercer,
exercer com excelência. Então, não perca essa sequência de vídeos. Nós vamos ter um vídeo específico para cada departamento. Nós teremos um vídeo específico para cada um desses cargos, para deixar as coisas muito bem claras, muito bem alinhadas e poder agregar sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Deus abençoe, graça e paz.